Para quaisquer reais positivos A diferente de 1 e B diferente de 1, o resultado da expressão em destaque é... Estão aqui as alternativas e vamos ao comentário dessa questão. Só que antes, eu quero fazer aqui observações que eu acredito que são propriedades que a pessoa deve saber para que a solução dessa questão de fato saia rápida. A primeira observação, ou a primeira propriedade, é a do logaritmo de uma potência. Quando você tem o log de p elevado a n na base q. A gente sabe que esse expoente n pode ser trazido na frente do logaritmo multiplicando. Aí vai ficar assim, n vezes o logaritmo de p, agora sem o expoente, porque ele está na frente do logaritmo aqui, fazendo uma multiplicação, na base q. E a outra propriedade que eu quero relembrar aqui, ela é conhecida como mudança de base. Vejamos o seguinte, essa propriedade diz assim, que o logaritmo de p na base q é igual a 1 sobre o logaritmo de q na base p. Na verdade, isso não é a propriedade em si, é uma consequência dessa propriedade. Observe que eu tenho o logaritmo de p igual ao inverso do logaritmo de q na base p. Veja que aqui o q funciona como base. Já aqui ele funciona como logaritmando. A mesma coisa acontece com o p, que aqui é logaritmando e aqui ele passa para a base. Na verdade, dessa observação, a gente pode tirar uma conclusão muito importante. Se você tiver o logaritmo de p na base q multiplicado pelo logaritmo de q na base p, esse resultado é igual a 1. Veja bem, o que eu tenho aqui é uma multiplicação de logaritmos. E quando você olha para esses dois logaritmos, em um deles o p aparece como logaritmando e no outro como base. Já o q aparece como base e depois como logaritmando. O que eu quero dizer é que se você se deparar com uma multiplicação com essa estrutura, você pode colocar que o resultado desse produto vai ser igual a 1 e você está fazendo o uso indireto da propriedade da mudança de base. Agora, depois dessas duas observações, eu vou trazer então a simplificação da minha expressão. Observe que eu tenho aqui uma multiplicação de logaritmos. Nesse primeiro logaritmo, eu tenho o logaritmo de uma potência, e aí eu posso usar a minha primeira observação. Quando você olha para o segundo fator, que é um outro logaritmo, você também tem o logaritmo de uma potência. Então, eu vou poder usar a primeira observação aqui duas vezes. E quando eu aplicar, a minha expressão vai ficar assim. Primeiro, 3 vezes o logaritmo de b na base a, que está sendo multiplicado pelo logaritmo dessa potência, que eu vou transformar em 2 vezes o logaritmo de a na base b. Observe que eu tenho agora uma multiplicação de fatores, na verdade 4 fatores. Só que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou reorganizar essa multiplicação assim, ó, 3 vezes 2 vezes o logaritmo de b na base a, que está multiplicado pelo logaritmo de a na base b. Esses dois últimos fatores eu vou colocar aqui dentro do parêntese, e eu quero que você perceba que nesse produto aqui eu posso aplicar esta observação. Ou seja, eu tenho uma multiplicação de logaritmos em que acontece exatamente a estrutura observada na minha segunda observação, que é a consequência da mudança de base. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui 3 vezes 2, 6, multiplicado por 1, que é o resultado desse produto. 6 vezes 1
é igual a 6, e eu chego, então, à forma mais simples que a minha expressão pode ser escrita. E se você olhar as alternativas, você encontra 6 na opção B, que é o gabarito da nossa questão.